pelas bolas do macaco! Quase colocamos um inocente na cadeia que não é negro! Eu vou te falar, esse aqui é um dos episódios mais subestimados de toda a história de South Park, porque a crítica dele é simplesmente sensacional e ele não é falado o suficiente. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando do episódio número 6, lá da 8ª temporada de South Park, chamado Os Jeffersons, que toca em dois pontos muito importantes e um tanto quanto distintos. Como a infância mal vivida e a perda da inocência afetam uma pessoa adulta e também o racismo estrutural da polícia. Tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo, então deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora mergulhar nesse episódio aqui e entender tudo o que se passa e todas as tretas. Pois bem, meus queridos, como tudo isso aqui começa? O Stan, o Kyle, o Cartman e o Kenny estão andando por aí em seus triciclos quando eles percebem que alguém comprou a antiga casa dos Donovan. E para dar contexto, os Donovans são a família do Clyde. Ao parar, eles percebem um molequinho que tá lá na janela, chamado Blanket, que abre a porta pra, cumprimentar os moleques e conta que eles se mudaram para South Park para escapar da vida da cidade. E aqui eles já começam a dar um contexto do que poderia vir nessa história. Ele convida os moleques para entrar, mas eles recusam educadamente, tipo, mano, nem te conheço, o que você tá querendo que eu entre na sua casa? Porém, eles reconsideram a oferta quando o Blanket menciona que há vários jogos de fliperama lá dentro, mostrando que eles são apenas crianças e às vezes são facilmente enganados. Eles percebem que a casa tá cheia de brinquedos e jogos lá no quintal, e que tudo na verdade é um verdadeiro circo. Então, do nada, um fucking Michael Jackson, sob o pseudônimo de Sr. Jefferson, e usando um bigode falso nada convencível, aparece e convida eles para sua casa. Ele começa a chamar os meninos para brincar e cantar, subindo na sua árvore dos desejos, e aqui já começa a mostrar o que esse episódio realmente é sobre. Nosso querido Blanket não consegue subir na árvore. O Kyle até tenta avisar o Sr. Jefferson, que por sua vez ignora e continua simplesmente cantando, não dá a mínima pro moleque. Mais tarde naquele dia, os 4 garotos vão até o Lago Stark, onde eles contam a todas as outras crianças sobre o Sr. Jefferson e a sua casa incrível, e que ele convidou todos os moleques para brincar. Logo nesse primeiro ato já fica bastante definido uma das partes desse episódio. Tudo isso aqui é sobre infância, principalmente a infância do Michael Jackson, que para dar um contexto das gerações mais jovens, o Michael Jackson se transformou numa celebridade já muito jovem. Ele realmente nunca conseguiu aproveitar a sua infância. Ele era um dos Jacksons 5, com que, sei lá, 10 anos, 8 anos, enfim. Uma criança que simplesmente não conseguiu viver como uma criança. E esse episódio aqui já começa a introduzir o que ele vai falar e criticar. O Kyle começa a perceber que o Sr. Jefferson está negligenciando bastante o próprio filho e dando mais atenção a outras crianças. O Blanket, por exemplo, rala o joelho e o Kyle precisa cuidar ele do ferimento do moleque. Enquanto o Kyle está cuidando do ferimento, o Blanket revela que ele é basicamente um bebê de fertilização in vitro, que realmente nunca conheceu a sua mãe. Ele fala que tem um irmão mais velho, um meio-irmão e também uma meia-irmã, que moram com a mãe. O Kyle começa instantaneamente a sentir pena do filho do Sr. Jefferson e comenta com os amigos dizendo que o Sr. Jefferson preferiria ser criança a criar um filho. E é basicamente isso aqui que o episódio quer dizer, através do Kyle. O Michael Jackson nunca conseguiu ser criança e o Sr. Jefferson mostra isso. Agora ele já é um adulto, ele tem responsabilidades de adulto, que é cuidar de uma criança, por exemplo. Mas como toda a mágica da infância foi tirada do Michael Jackson, do Sr. Jefferson, ele não consegue agora ser um adulto, ele ainda quer reviver a sua fase de criança e acaba negligenciando o nosso querido Blanket. E aqui entra a parte cômica desse episódio. O Cartman ele é muito apegado a várias coisas, principalmente a coisas aleatórias e legais que acontecem na vida dele, como a aparição do Sr. Jefferson. Ele ameaça o Kyle dizendo, cara, o Sr. Jefferson é a melhor coisa que já aconteceu nessa cidade. Um cara que é rico e tem vários brinquedos e deixa a gente brincar. Se o Kyle estragar tudo, ele jura por Deus que vai arrancar as bolas do Kyle com a própria mão. E simplesmente sai furioso. Você sabe que crianças não conseguem guardar segredo e começam a contar tudo, né? O Stan conta aos pais dele sobre os Jeffersons e a Sharon então decide convidá-los para o jantar, que estão dando com o Gerald, a Sheila, o Stephen e a Linda. Os adultos tentam conversar com o Sr. Jefferson mais tarde naquela noite, durante o jantar, mas ele é bastante tímido, porque obviamente, a gente sabe, ele só é uma criança que não conseguiu crescer. Perto de adultos ele não consegue socializar, ele só consegue
enfim, fazer isso com crianças. E acaba só assustando os próprios adultos quando ele começa a elogiar as crianças. O que soa realmente um tanto quanto estranho para um adulto de bigode estar falando isso. Que é uma clara referência a todos os escândalos que já teve na vida do Michael Jackson em relação a crianças. A inocência delas, a beleza. Acho que o rosto de Deus está em cada criança. E aqui entra a parte maravilhosa, uma das partes maravilhosas desse episódio. Eu já falei, o Cartman tá adorando o Sr. Jefferson. E ele fica com bastante ciúme pelo Stan ter convidado o Jefferson sem o Cartman. E aparece para ver o que o Stan tá fazendo. Bem na hora em que ele começa a reclamar, o Stan simplesmente fecha a porta na cara dele. Mas o Cartman não iria desistir. E é aqui que começa a maior crítica e o maior comentário social desse episódio. E é bastante interessante como o South Park conseguiu juntar as duas histórias. Na delegacia do condado lá de Park, o Harrison Yates, o nosso detetive de South Park, recebe um novo relatório sobre a família Jefferson, dizendo que eles são ricos e negros. Olha só que coisa absurda. Com isso, todo o departamento de polícia se mobiliza para incriminar essa família por um crime, algum crime, porque é incabível existir pessoas ricas que também são negras. Essa introdução à crítica do racismo no episódio é maravilhosa, mas a história continua. Na casa do Stan, ele é acordado com algumas batidas na janela, que ele pensa, mas que carambas pode ser isso? É o Sr. Jefferson vestido de Peter Pan, querendo brincar. E eu acho isso aqui simplesmente maravilhoso. Principalmente por ele estar vestido de Peter Pan. Como falamos, o Michael Jackson nunca conseguiu realmente crescer e aproveitar a sua infância. E sabe qual é a síndrome de pessoas que não conseguem realmente amadurecer e passar da fase da infância? A síndrome do Peter Pan. Parece óbvio, parece, mas é sensacional. Para melhorar a história ainda mais, o Cartman também entra pela janela atrás do Sr. Jefferson, pois ele não quer que o Stan fique com o Sr. Jefferson só pra ele. Filho da puta, eu sabia! O que você tá fazendo, Stan? Eu sei o que está fazendo! Está tentando roubar meu amigo! E do nada, o Kyle aparece na porta com o Blanket, que encontrou ele sozinho no quintal. O coitado do moleque estava deixado lá. Só que o Sr. Jefferson se recusa a levar o seu filho para casa, alegando que a casa é mal assombrada. Todos então dormem na cama do Stan, na mesma cama, incluindo um adulto, o Sr. Jefferson. Isso aqui é um completo absurdo. Durante essa festa do pijama, o Stan tem um sonho tanto quanto perturbador com o Cartman e o Sr. Jefferson se beijando. Na manhã seguinte, o assunto aqui só piora. Os pais do Stan encontram o Sr. Jefferson na cama do seu filho. E como você deve imaginar, eles reclamam muito com ele, falando que o comportamento dele é completamente inadequado. E aí entra uma coisa maravilhosa. Ele simplesmente vai embora com o Blanket de seu filho, depois de dar $100 pro Randy e pra Sharon, para que eles não contem nada. Muito bom, cara. Lógico que esse episódio é cheio de simbolismo e os $100 não poderiam ser diferentes. Com todos os escândalos que já passaram na vida do Michael Jackson e tudo mais, a gente obviamente sabe que uma pessoa com dinheiro consegue esconder coisas. E essa cena aqui mostra basicamente isso. Os $100 funcionam muito bem com o Randy, que realmente não quer contar nada, mas a Sharon proíbe os meninos de verem o Sr. Jefferson novamente. Ninguém se importa muito com isso, exceto o Cartman, que está muito fixado no Sr. Jefferson, e diz pra Sharon basicamente chupar as bolas peludas e gordas dele. Perdoe meu francês, senhora Marsh, mas chupa minhas bolas peludas. Não esqueça do plot da polícia tentando prender uma pessoa só porque ela é negra e rica. Pois bem, a polícia passou a noite inteira plantando drogas e sangue, obviamente falso, na casa do Sr. Jefferson e ficando de espreita do lado de fora, esperando que ele voltasse. Mas quando o Sr. Jefferson retorna com o Blanket da casa do Stan, eles veem que, na verdade, a pele dele não é negra. Esse cara que a gente está tentando prender é um cara branco. E o que segue é um pânico total. Eles abortam a missão na hora, enojados consigo mesmo e horrorizados por quase terem colocado um homem branco na cadeia. Opa, esperem. O cara não é negro? Caralho, filho também não! Isso aqui é autoexplicativo, né? A polícia vai a níveis absurdos para, entre muitas aspas, criar provas para prender alguém simplesmente pela cor da sua pele. O tema do racismo sistêmico e institucional é introduzido aqui de forma brilhante. A polícia de South Park nunca buscou justiça, eles nunca fazem isso. Eles buscam um alvo que se encaixe no perfil negro e rico. E é até bastante irônico aqui, porque a polícia é retratada como trabalhadora ao tentar forjar essas provas. O sistema realmente tenta gastar mais energia incriminando minorias bem-sucedidas do que resolvendo crimes reais contra pessoas que realmente são criminosos.
Nosso querido Sr. Jefferson se recusa a deixar a casa e deixar o Blanket sair também, pois acha que agora todos estão contra ele. E o Blanket observa tristemente enquanto o Stan, o Kyle e o Kenny passam lá brincando. Eles cumprimentam o Blanket da janela e convidam ele para ir, brincar com eles, mas o Sr. Jefferson interrompe e começa a balançar o Blanket pela janela, algo muito perigoso. Eles gritam pro cara simplesmente deixar o moleque, com isso. Quando o Blanket realmente começa a chorar, o Sr. Jefferson acalma ele, fingindo que arrancou o seu nariz, mas a brincadeira se volta contra ele quando o Blanket realmente arranca o nariz do pai, que entra em pânico. O Michael Jefferson começa a perseguir o seu filho, dizendo que ele está sendo ignorante, enquanto tapa o seu nariz, que caiu no chão. Eu não acho que demorou, mas essa aqui é uma clara observação às várias plásticas que o Sr. Jefferson, ou Michael Jackson, já fez em toda a sua vida. O policial mais preconceituoso do Oeste, Harrison Yates, volta para casa planejando deixar a polícia, já que agora ele não conseguiu mais prender um cara que é negro. Ele, na verdade, quase prendeu um cara branco. Mas a sua esposa, Maggie, o convence do contrário, dizendo que incriminar negros ricos está no sangue da polícia, está no sangue do Yates, e encoraja ele a permanecer na corporação. O Yates concorda e decide investigar mais a fundo o caso do Sr. Jefferson para descobrir o que deu de errado. Obviamente, eles não iriam ter seguido uma pista errada, aquele cara realmente é negro, eles tinham que prender ele. Enquanto isso, o Sr. Jefferson está desesperadamente tentando impedir o seu rosto de simplesmente cair no chão, devido aos anos de várias cirurgias plásticas, e liga para o seu cirurgião lá na Califórnia para ver se ele pode ir até lá e reconstruir o seu rosto. Já do lado de fora da casa, o Stan, o Kyle e o Kenny bolam um plano para invadir a casa, enquanto o Sr. Jefferson está no telefone, na esperança de resgatar o coitado do Blanket. Esse plano, como você sabe, vai dar errado, e continue comigo aqui. Eles substituem o Blanket pelo Kenny, disfarçado na sua cama, para criar uma distração. Nesse exato momento, o Yates liga para o Departamento de Polícia de Santa Bárbara, cidade de onde o Sr. Jefferson se mudou, e eles dizem alegremente que incriminaram um homem negro bastante rico por abuso sexual, que na verdade não parecia negro e fugiu antes do julgamento acontecer. O plano continua e o Stan e o Kyle tentam tirar o Blanket da casa escondidos, mas eles são confrontados pelo Sr. Jefferson, que está horrivelmente desfigurado e quer brincar com as crianças. Eles fogem para o quarto do Blanket e o Sr. Jefferson, ao ver o Kenny vestido de Blanket, joga ele pro alto, brincando. No entanto, como você sabe, o Kenny vai morrer e ele morre, porque sua cabeça atravessa o teto. O Jefferson então persegue os outros meninos até o lado de fora, onde a polícia o aguarda para prendê-lo por acusações de abuso sexual feitas pela polícia de Santa Bárbara. E como você deve imaginar, uma multidão de curiosos se reúne para ver o que está acontecendo. Só que o nosso querido Cartman sai em defesa do Sr. Jefferson, dizendo que ele está cansado de todas as mentiras que estão sendo contadas e espalhadas sobre o Sr. Jefferson. Ele acrescenta que o Sr. Jefferson pode até ser diferente, mas isso se deve ao fato dele ter que trabalhar o tempo todo quando era criança e nunca ter tido uma infância realmente própria, razão pela qual ele ainda se identifica com crianças. E é bastante interessante de todas as pessoas o Cartman fazer o discurso moralizador do final e trazer realmente verdades à tona. O Kyle então explica a todo mundo que pode parecer lógico que a polícia realmente passe o tempo todo incriminando negros ricos. E os policiais têm um cagaço gigantesco nesse momento, a cena é maravilhosa. E que o comportamento infantil do Sr. Jefferson, por ele nunca ter tido uma infância realmente, é compreensível, mas que transmite uma mensagem que ele precisa amadurecer, pois agora ele tem um filho. Nosso querido Michael Jefferson realmente percebe o que ele deve fazer e decide realmente ser um bom pai para o Blanket e doar toda a sua riqueza aos necessitados, não havendo motivo agora para a polícia prender ele, já que agora ele não é mais rico. Fechando esse episódio aqui, que além de engraçado pra caramba, é recheado de assuntos muito importantes. Mas como sempre eu quero saber de você. Esse episódio está na sua lista de episódios mais subestimados da história? Já deixa aqui nos comentários. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.